Olá, meu povo do sexto aninho! Vamos a uma aula de matemática do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e nós temos o seguinte, olha só, me segue! Aula número 5, objeto de conhecimento, números naturais, detalhamento, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Vamos para a nossa aula! Nesse encontro, nós vamos exatamente abordar a questão dos números naturais, mais precisamente o núcleo desse nosso encontro é a multiplicação, ou seja, a operação que envolve o conjunto dos números naturais, mais precisamente a multiplicação. Então vamos ver o que nós temos. Me segue! Na multiplicação, nós temos o seguinte, olha, a multiplicação é uma das 4 operações básicas da matemática, ou seja, quando você está desenvolvendo esta operação, os nossos números, né, que são números que pertencem ao conjunto dos números naturais, eles são chamados, olha só, de fatores da multiplicação. E o resultado é chamado de produto. Ou seja, quando pelo menos um dos fatores é um número natural, podemos reconhecer a multiplicação como uma representação de adições consecutivas. Então, olha só o que nós temos aqui. Por exemplo, olha, está aqui os nossos fatores, certo? Olha, são os nossos fatores. E nesse aqui está sendo indicado 3 vezes 2. Então, observe o seguinte, olha, quando nós estamos exatamente dando esse comando de 3 vezes 2, ó, você está dizendo que o 2 ele pode ser adicionado 3 vezes. Então, é por isso que dentro dessa definição, certo, da multiplicação que envolve, né, o conjunto dos números naturais, onde os números são os fatores e o resultado é o produto, o que está por trás é um processo acelerador da adição. Porque, como nós acabamos de ver, 3 vezes 2, olha, nós só vamos acelerar o processo. É um processo otimizador da adição, né? Porque o comando diz, olha, pegue o 2 e some 3 vezes. Ou seja, 2 mais 2 mais 2. Isso dá quanto? Isso dá 6. Mas olha o processo que se levou, o processo da contagem. Portanto, a multiplicação, ela acelera esse processo. Quando eu digo 3 vezes 2, ou seja, você já raciocina em cima desse comando, ou seja, você está multiplicando de uma forma, então, o processo da adição todo otimizado. E daí o nome de multiplicação. E vamos continuar, me segue. Nós temos o seguinte, meu povo, então olha lá, propriedades da multiplicação com números naturais, olha. Então olha lá, a multiplicação, ela possui 4 propriedades. Mas antes, olha, vamos analisar aqui o que vem a ser uma propriedade. Então, uma propriedade em matemática, ela é uma teoria robusta que faz com que você exatamente trabalhe de algumas formas, onde o resultado daquilo ali, como nós estamos falando de operações, né, na multiplicação, então, essas propriedades são comandos organizados, certo? Que servem para balizar o nosso pensamento, ou seja, o modo como você vai desenvolver a conta. Beleza? Me segue. Então vamos ver o que nós temos aí. Quem são essas propriedades? Primeira propriedade, ó. Propriedade comutativa. Olha só, vamos colocar o olho, né? Olha lá, meu povo, o olho aqui, o olho. Quando eu digo olho, olha,
fixar, certo? Porque nós temos que fazer interpretações. Toda vez que nós realizamos uma leitura, nós temos que interpretar o que está sendo escrito. E ali, como eu falei para vocês, a propriedade, ela serve para você se apropriar de algo para facilitar o teu trabalho. É essa interpretação que nós damos para as propriedades em matemática. E ali apareceu a primeira propriedade comutativa. Comutar, na nossa língua mãe, que é o português, significa trocar. Olha só, trocar. Então, significa que você pode trocar. Mas trocar o quê? Trocar os fatores, meu povo. E ao trocar os fatores, o resultado dessa operação vai continuar a mesma. Me segue que vamos ver como isso se processa. Então, olha só. Então, como tá, o olho já está aí, beleza, olha só. Aqui no nosso primeirinho temos, olha, 3 vezes 5. E a propriedade está dizendo que se você trocar e colocar 5 vezes 3, olha, o teu produto vai dar 15. De forma análoga, lembrando do processo otimizador, quando você diz 3 vezes o 5, lembrando, olha, está aqui 1, 2, 3. É como se você estivesse somando o 5 3 vezes. O resultado, olha só, para você não esquecer que a multiplicação é um processo otimizador da adição. O que o professor quer dizer com isso? Quer dizer que é um processo acelerado, para você ter essa propriedade de fazer as contas muito mais rápida, utilizando o processo, a operação da multiplicação. A mesma coisa aqui, ó. Quando você diz 5 vezes o 3, o comando está dizendo pegue o 3 e some ele 5 vezes. Olha aqui, ó, de forma análoga, certo? O resultado, ele é igual. Então, a propriedade comutativa, ela já te dá, como eu te falei anteriormente, esse grau de liberdade. Na hora de uma multiplicação, meu povo, eu posso fazer um vezes o outro ou o contrário vezes o outro, certo? Digamos, eu estou aqui, professor Aldemir, quero multiplicar o professor Aldemir 5 vezes. Beleza. Então, eu posso resolver isso como eu posso também multiplicar o professor Aldemir de forma contrária, que essa coisa vai dar do mesmo jeito, certo? É isso que quer dizer a propriedade comutativa, beleza? Você pode comutar, trocar a ordem dos fatores, o resultado vai permanecer inalterado, tá certo? Ou seja, nessa propriedade ela está dizendo, você tem um grau de liberdade. Se você quiser trabalhar de A para B como de B para A, tanto faz como tanto fez, o resultado vai ser o mesmo. Vamos para a nossa segunda propriedade. Na segunda propriedade, nós temos propriedade associativa. Vamos botar o olho, meu povo, aqui, ó o olho. O olho na palavra associativa. O que é associar? Associar significa juntar. Olha agora, ó. A primeira propriedade dizia comutar, significa trocar. Na associativa, significa associar. Ó. Associar quem? Os fatores. Então, essa propriedade, ela nos diz que você pode associar os fatores, seguindo uma ordem ou na ordem contrária. O resultado vai continuar sendo o mesmo também. Beleza? Então, vamos lá, me segue. Vamos ver aqui, ó. Então, está aqui a primeira. Olha, o que é que nós temos? Olha, nós temos, observe aqui, nós temos, ó, 3 vezes o 5 vezes o 2, ó. Como é que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar, como vocês estão vendo, de duas formas. Ó. Eu posso associar os dois primeiros, ó, 3 vezes o 5 e vezes 2, olha. Como eu posso também associar o segundo, ó, 3 e, ó, agora 5 vezes 2. Que esse resultado vai continuar sendo o mesmo, olha. Observe aqui que nós estamos trabalhando com operação, aqui está a operação, mas aqui está aparecendo o que nós chamamos de os sinais de reunião, certo?
E nesses sinais de reunião, nós temos que estar atento ao seguinte, existem 3 já antecipando. Quem são esses sinais de reunião? Parênteses, colchetes e as chaves. Então tem uma ordem, certo, de resolução. Aqui nós temos o parêntese, significando, dando um comando que você deve executar primeiro o que está dentro do parênteses. Então, quando você for associar, né, a associação, você pode fazer, como eu falei, você é livre para fazer essa associação. Contanto, aonde você colocar o parêntese, significa que ali você vai processar primeiro. Quando o professor Aldemir diz processar, significa que você vai executar a conta. Me segue, vamos lá. Então está aqui, ó. Como eu já falei, executando a conta no primeiro parênteses, 3 vezes 5 dá 15, 15 vezes 2 vai me dar 30, beleza? Agora, a associatividade está lá nos 2 últimos fatores, então repete o primeiro, e aí, ó, 5 vezes 2, 10, mas quando você executa o processo, está aqui 30 de novo. Então, é exatamente isso. Essa é a nossa segunda propriedade. Vamos para a terceira propriedade. Olha. A terceira propriedade, ela diz assim, elemento neutro. Olha o olho. Vamos pôr o olho aqui. Né? Ó. Sempre, eu costumo dizer que você não deve ir à frente se você não fizer a interpretação daquilo que você está lendo. Por que o professor Aldemir se preocupa com isso? Porque a matemática ela tem uma linguagem, pessoal, e ela é uma linguagem, tem uma linguagem própria, certo? Se eu faço uma boa leitura e uma boa interpretação dessa linguagem, eu não vou ter problema no deslanche do que eu estou fazendo, daquele comando que está sendo processado. Então, nessa terceira propriedade diz elemento neutro. Ora, fazendo uma interpretação, neutralidade, aquele que não se mete com nada, ele é o neutro da história. Opa! Só que nós estamos associando essa neutralidade à operação de multiplicação. Se eu estou associando essa neutralidade à multiplicação, então eu tenho que conhecer quem é o símbolo que representa o elemento neutro, aquele que é neutro, que não altera o processo da conta, ou seja, não altera o produto. E este elemento é o elemento 1, beleza? Me segue. Então, olha só, terceira propriedade. Na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Qualquer número multiplicado por 1, olha só, resulta nele mesmo. Quando se diz nele mesmo, no próprio fator que você está multiplicando. Então, olha só, qual é o fator aqui? Ó? O fator é o 8, multiplicado pelo elemento neutro, que eu vou chamar de EN. Olha o que resultou. Resultou no próprio 8, não alterou. Daí a questão da neutralidade. Um outro exemplo, certo? Vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. Um outro, ó, 100. Multiplicado por quanto? Pelo elemento neutro, que é 1, resultou em quanto? Resultou em 100. Está aí a questão da neutralidade, olha, ele não altera exatamente o produto ou resultado. Beleza, meu povo? Vamos então para a quarta propriedade. Me segue, olha só, na quarta propriedade nós temos a propriedade distributiva, olha só. Vamos botar o olho aqui de novo, ó. Beleza? Vamos fazer uma interpretação, certo? Distributiva. Distributiva. O que significa distribuir? Distribuir significa pulverizar, né? Eu vou lá chegar e vou pulverizar, eu vou distribuir. Então, distribuir, como eu vou distribuir isso? Lembrando que nós estamos trabalhando com a multiplicação de fatores, beleza? Se nós estamos trabalhando com a multiplicação de fatores, então vamos ver de que forma eu posso distribuir isso, certo? E aí nós vamos observar que vai aparecer também as propriedades
envolvida no processo da distributividade. Vão aparecer os parênteses, certo? Pode aparecer outros sinais de reunião, mas aqui olha só o que é que nós temos. Vamos ver, está aqui na primeira, olha só, vou chamar de primeira. Ó, eu tenho um processo aqui que está apresentando uma associatividade e a distributividade diz o seguinte, ó, realizamos o produto do termo externo, olha aqui o termo externo, é o 2, aos parênteses com os termos internos, certo? Ou seja, na realidade essa pulverização, olha, 2 vezes 3, está aqui, repete o sinal que está no parêntese e agora 2 vezes o 5. E aí nós vamos executar a conta, meu povo, certo? Beleza? Tranquilo, né? Então, olha só, aqui um outro momento seria você resolver o que está no parêntese, né? 3 mais 5, isso aqui vai me dar 8, 8 vezes 2 vai me dar 16, ok? Beleza? E aplicando a propriedade, vai dar a mesma coisa? Vai, está aqui embaixo, olha. 2 vezes 3 vai me dar quanto? Olha, vai me dar 6. E 2 vezes 5 vai me dar 10. Olha lá o resultado. Beleza? Ó. E aí, assim, você pode, se não quiser, de certa forma, utilizar esta propriedade, já que ela está também na envoltória de uma associatividade, você pode resolver o que está dentro desse sinal de reunião, que é do parênteses, somando 3 mais 5, e aí multiplica pelo termo que está externo. O resultado não vai se alterar. Ou, de certa forma, você pode exatamente fazer essa pulverização, né, que eu chamei de pulverização, que é multiplicar o termo externo, por cada um dos fatores que está dentro do sinal de reunião. Lembrando que você deve respeitar que, de certa forma, é a mesma coisa que repetir o sinal que está dentro do parêntese. Então, fazendo uma retrospectiva. Primeira propriedade, a propriedade comutativa. Essa propriedade comutativa, como eu falei, você pode alterar a ordem de resolução. Você pode ir da esquerda para a direita, como você pode vir da direita para a esquerda, o resultado permanece o mesmo. Comutou, trocou, beleza? Depois veio a propriedade associativa, né? Você pode associar os fatores utilizando os sinais de reunião. O próprio nome já está falando, associativa. Depois veio o elemento neutro, aquele que mantém a neutralidade, não vai alterar em nada do processo dessa operação. E qual é o elemento que faz isso em relação à multiplicação? É o 1. Ele é o elemento neutro. E a quarta propriedade, a propriedade distributiva, né, que é aquela que você pega o fator que está externo e sai multiplicando por tudo que está dentro do parênteses. E aí, depois desenvolve o processo. Essas foram as propriedades da multiplicação. Primeira, comutatividade, associatividade, elemento neutro e distributividade. Beleza? Vamos continuar com a aula. Me segue, meu povo. Então, agora vamos para os problemas, né, envolvendo a multiplicação. Olha só o que é que nós estamos vendo nesta figura aqui. Nós estamos vendo uma pessoa que ela está exatamente acondicionando, né, ovos, certo? Beleza, está acondicionando naquelas formas que nós conhecemos, que é onde ficam os ovos para protegê-los, certo? Mas ali é um modelo, certo? Um modelo que nós chamamos que é uma matriz de acondicionamento de ovos, né? Então, isso nós chamamos, né, conhecemos por cartela, né, cartela de ovos. Então, normalmente a cartela maior, ela comporta o quê? 30 ovos, certo? Mas você vê que você pode distribuir, fazer uma leitura dessa quantidade de ovos,
na forma horizontal e vertical e utilizar o processo otimizador, que é a multiplicação. Mas vamos ver o que está acontecendo diante dessa situação aqui, envolvendo essa problemática dos ovos? Vamos ver aqui. Então, olha só, nós temos o seguinte, ó. A venda de ovos no atacado, ó, geralmente é feita em caixas, olha só, com 30 dúzias. Quantos ovos há em 5 caixas? Letra A, 18 mil ovos. Letra B, 3.600 ovos. Letra C, 1.800 ovos. Letra D, 36 mil ovos. Muito bem. Nesta nossa situação problema, certo? Além de nós envolvermos a questão do condicionamento, eu quero acondicionar, né? Eu quero arrumar, certo? Esses ovos. Apareceu alguma coisa aí que eu também preciso me apropriar. Apareceu a questão dúzias. Dúzias, meu povo. Então, lembrar, o que é uma dúzia? Uma dúzia vem lá do 12, corresponde a 12 ovos. Então, olha só nessa situação aqui, ó. As caixas, elas geralmente, né? Elas são feitas, são confeccionadas para acondicionar 30 dúzias de ovos. Olha só, então eu já tenho aqui um padrão, né? Dúzia, beleza? Ó, a questão da dúzia corresponde a 12, certo? Ao número 12. Se são 30 dúzias, eu já começo aí a ter, né? Então, a pergunta é, quantos ovos há em 5 caixas, certo? Então, quantos ovos, vai ser a minha pergunta, certo? Estão acondicionados em 5 caixas. Beleza, meu povo? Então, vamos lá desenvolver exatamente esta conta, certo? Então, vamos ver aí, olha lá. Então, como é que nós vamos resolver isso? Eu quero saber o total de ovos, né? Então, eu posso construir exatamente a seguinte ideia. Olha, total de ovos vai ser o quê? Ó? Número de caixas vezes o número de dúzias e vezes lá o que cada uma comporta, que é a questão do 12, né? Não são 5 caixas? Então, tá aqui, ó. 5 caixas, número de dúzias que essas caixas são confeccionadas. 30, elas são feitas dentro desse padrão, 30, né? Mas né, nessa linha de produção, obedecendo o critério de acondicionar, certo? A pessoa pode colocar lá os 12 ovos, então multiplicando 5, né, vezes 30, isso vai me dar 150, e aí 150 vezes 12, nós vamos chegar a esse total de ovos, que vai dar 1.800 ovos, portanto, alternativa C, meu povo, beleza? Então, show de bola, olha aí, um problema envolvendo essa questão da operação multiplicação, envolvendo, certo, a multiplicação entre fatores e aí encontrando o resultado que é o produto dessa situação. Beleza, meu povo? Vamos para frente, exemplo 2. No exemplo 2, nós temos o seguinte, nesse exemplo aí, ó, já estamos vendo um laranjal, né? Esse laranjal bonito, lindo, maravilhoso, que você... Então, esse laranjal, ele está externalizando uma situação problema. Qual é essa situação problema? Vamos ver o que diz aqui, ó. Em um pomar... Ok, aí apareceu essa palavra linda, né? Chamada o quê? Pomar. O que é um pomar, meu povo? Ora,
O pomar é onde eu faço as minhas plantações, certo? Eu posso ter um pomar só de laranja, eu posso ter um pomar de tangerinas, de maçãs, de bananas, eu posso misturar diversas culturas. Quando eu reúno diversas culturas, né? As culturas, aquela coisa que eu cultivo, né, relacionada às frutas, né, verdura, então lá está lá o meu pomar, eu posso também ter essa mistura, certo? Só que no nosso caso aqui está bem específico para as laranjas. Então pomar é onde o homem cultiva, né, frutas, cultiva hortaliças, faz as suas criações, beleza? Então, vamos continuar interpretando. Tá, então aí um pomar, são cultivados, olha aí, o que eu falei, 3 lotes com diferentes variedades de laranjeiras. Opa, então esse nosso pomar, ele tem 3, certo? Três diferentes tipos de laranjas. No primeiro lote, nós temos a laranja pera, e lá nós temos exatamente 600 pés de laranja peiras. No segundo lote, nós temos laranja lima e lá nós temos 750 pés de laranja limas. No terceiro lote, laranja Bahia. Nós temos lá quanto? 850 pés de laranjas Bahia. Beleza, meu povo? Então vamos lá, ó. Cada pé de laranja recebe a mesma quantidade de substrato. O que seria essa palavra? Está aqui a tradução, ó. Terra preta, né? Que é aquilo que nós colocamos para ela frutificar e ficar bem bonita, vistosa, as laranjas gostosas, saborosas, certo? É os adubos, substrato. Beleza? Vamos continuar. Muito bem. Quanto? 2 kg de substrato. Qual quantidade de substrato será necessária para atender a demanda deste pomar? Letra A, 2.200 kg, letra B, 2.400 kg, letra C, 4.000 kg, letra D, 4.400 kg. Beleza, meu povo? Então, vamos ver como é que isso se processa. Vamos a essa resolução, ó. Lembrando, vamos tirar exatamente do problema, certo? As situações dos lotes. São 3 culturas de laranjas, beleza? Então vamos ver essas culturas de laranja aqui. Ó, tá aqui, 600 pés para laranjas peras, laranja limas e laranjas bahias. Total, 2.200. Beleza, total de substrato vai ser construído diante dessa estrutura aqui, ó. Total de laranjeiras vezes a quantidade de substrato por pé. Então lá vai, ó. Já sabemos o total, que é 2.200, multiplicado por 2 kg de substrato, vamos chegar a 4.400 kg. Portanto, letra D. Beleza, meu povo? Todo mundo cultivando, todo mundo feliz. Então, agora vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, nós temos, olha, uma determinada quantidade de tijolos foi empilhada conforme a imagem a seguir. Olha essa imagem. 10 unidades aqui embaixo, aqui digamos aqui nessa dimensão, 5 unidades nessa outra dimensão e 6 unidades nessa dimensão. Então eu tenho aqui um ortoedro, né? Ou um paralelogramo, conforme essa imagem, vai ser um empilhamento. A quantidade de tijolos empilhado é de, letra A, 30, letra B, 60, letra C, 150, letra D, 300. Vamos ver a resolução. Nesse caso, precisamos o quê? Multiplicar a quantidade de unidades de tijolo que existe em cada dimensão que forma a pilha. Ou seja, eu vou no volume desse negócio. Qual é o volume disso? Olha aqui, comprimento vezes largura vezes altura. Então, no comprimento, nós vimos 10, largura 5, altura 6. Multiplicando, 10 vezes 5, 50, vezes 6, 300. Portanto, letra D, meu povo. Beleza? Então, vimos a aplicabilidade, né, utilizando esse processo, essa operação chamada de multiplicação. Realizamos também a apresentação de 4 propriedades que envolvem a multiplicação. Vimos as situações, problemas e
Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. O meu muito obrigado, pessoal.